Irmãos, vamos abrir a Bíblia. No texto base. O texto base é Mateus 24, 29 a 31. Esse é o nosso texto, Mateus 24, 29 a 31. Abra a sua Bíblia e acompanhe. Não vai dar tempo de eu falar do texto todo. São 3 versículos que tem bastante coisa pra gente aprender. Mas eu quero. Marcarão o fim da grande tribulação. Nós temos falado da grande tribulação em Mateus 24 como um evento escatológico, um evento que vai tomar lugar no futuro. Esse evento está por vir e ele precede a volta de Cristo. Nós apresentamos algumas semanas para os irmãos um gráfico cronológico, um gráfico panorâmico mostrando os eventos do porvir, os eventos escatológicos. E nós dissemos que o próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja que será seguido pela grande tribulação. E explicamos a grande tribulação para os irmãos a partir do texto de Mateus 24. Hoje nós vamos inaugurar um outro parágrafo, o parágrafo dos versículos 29 a 31. Vamos iniciar o estudo desse pequeno texto. E nesse pequeno texto eu quero destacar 3 fatos que vão marcar o fim da tribulação. E os 3 fatos que vão marcar o fim, eles estão, cada um deles mencionado num versículo. No versículo 29 você tem o primeiro fato. O primeiro fato é a ocorrência de distúrbios cósmicos. O que é isso? Nós vamos aprender. O que é isso? O que significa isso? O Senhor Jesus fala desse fato. Ele fala que no fim da tribulação vão ocorrer distúrbios cósmicos. Na sequência, no versículo 30, nós temos o segundo fato que vai marcar o fim da tribulação. E o segundo fato que vai marcar o fim da tribulação é o retorno glorioso de Cristo. E esse é o fato mais importante. E eu não vou conseguir terminar o ponto 2 hoje. Eu já sei que não vou conseguir, vou terminar o ponto 2 na semana que vem. Se o Senhor permitir, se o Senhor não nos arrebatar até lá. E o terceiro fato que vai marcar o fim da tribulação é a reunião dos eleitos. O Senhor, ao voltar, pondo fim à tribulação, vai reunir os eleitos e isso está no versículo 31. Então nós temos essa pequena jornada para trilhar. Os fatos que vão por fim, os fatos que vão marcar o fim da grande tribulação. São esses 3 fatos que eu acabei de mencionar. Então nós vamos iniciar aí, evidentemente, pelo primeiro deles, o primeiro fato que vai marcar o fim da tribulação, a ocorrência de distúrbios cósmicos. Veja o versículo 29. Você tem no versículo 29 a menção disso. O texto diz assim, logo depois da tribulação daqueles dias, então por isso nós sabemos que esse fato vai marcar o fim da tribulação. Logo depois da tribulação daqueles dias, e então vem a menção do que vai acontecer. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Note bem, quando o texto diz, logo depois da tribulação daqueles dias, evidentemente Jesus está falando sobre a tribulação que ele já mencionou nos versículos 21 e 22. Veja o versículo 21, veja o versículo 22, acompanhe, não se distraia. Veja o versículo 21, porque haverá uma tribulação muito grande. Versículo 21, é a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Já preguei sobre isso, os irmãos tem no Sermonáudio e no nosso site o sermão sobre isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos eles serão abreviados. O Senhor Jesus já tinha dito que a tribulação teria fim, não ia durar ad infinitum. Ela ia parar num determinado momento. E nesse versículo que está diante de nós, o versículo 29, nós aprendemos que o fim da tribulação não vai ser um fim lento. Ela não vai acabando aos poucos. Não é que ela vai se esfriando, não. A grande tribulação terá um fim abrupto. Ela vai acabar repentinamente, abruptamente. Não vai ser algo que aos pouquinhos vai esfriando e passando e desaparecendo. Não, o fim dela será de imediato. De pronto, será de uma vez. Agora vejam, o que vai acontecer. O primeiro fato mostra que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Essa descrição que aparece aqui é uma descrição que ecoa textos proféticos. Na história de Israel, quando nós lemos os livros proféticos, Isaías, Ezequiel, Joel, nós vemos esse tipo de descrição aparecendo sempre que o Senhor fala sobre o juízo de Deus contra Israel pelas nações estrangeiras. Israel, vocês não sabem, Israel sempre, na história do Antigo Testamento,
Se rebelou contra Deus seguindo os deuses cananeus. Sempre Israel se voltava para o culto pagão, o culto idólatra. E o que aconteceu? Então, Deus levantava nações, Deus levantava povos eventualmente para punir a infidelidade, a desobediência de Israel. E quando os profetas falavam do dia do juízo de Deus sobre a nação apóstata, do juízo de Deus sobre Israel desobediente, muitas vezes os profetas usavam essa linguagem. O sol vai se escurecer naquele dia. No dia que os babilônios chegarem, o sol vai se escurecer. A lua ficará da cor do sangue. As estrelas vão cair do céu. Isso era dito pelos profetas. Observem os irmãos Isaías 13. Veja o que diz Isaías 13. O texto de Mateus 24 ecoa, sugere, fazendo alusão a Isaías 13. Veja o que diz o texto. Abra sua Bíblia em Isaías 13. Não se disperse, acompanhe o que está sendo dito. O texto diz assim, Isaías 13, 9 a 11. Veja aqui o profeta Isaías está falando sobre o juízo contra a Babilônia aqui no caso. E veja o que ele fala aqui, no versículo 9 até o 11 de Isaías 13, Isaías 13, 9 a 11. Fala o seguinte, e já vem o dia do Senhor, é o dia do juízo contra a Babilônia. Dia horrível com furor e ira ardente para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. E aí vem versículo 10. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão de brilhar a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não fará esplendecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei a soberba dos cruéis. O Senhor Jesus alude a esse texto, faz alusão a esse texto quando ele fala do dia em que a grande tribulação estiver chegando. Chegar ao fim. Os irmãos têm outras ocorrências dessa mesma linguagem. Isaías 34, versículos 1 a 5. Também a mesma linguagem aparece. Ezequiel 32, de 1 a 8. Os irmãos podem ver depois nas suas leituras em casa. O livro de Joel, o profeta. Joel no capítulo 2, versículos 1 a 10, também usa a mesma linguagem. Fenômenos acontecendo no céu, no dia do juízo de Deus. Mas mesmo nos profetas ainda, que a alusão fosse aquele momento de castigo ali contra as nações. Daquele tempo, mesmo nos profetas existe também uma alusão ao tempo futuro, a quando o Senhor voltar, a quando o Senhor Deus vier para reinar. Porque a grande tribulação, o fim dela será marcado por isso, pela vinda do Senhor para reinar. Vejam em Isaías 24, virem as páginas da Bíblia, Isaías 24, vejam o versículo 23. Vejam como, aqui no versículo 23, o que existe é uma alusão ao futuro mesmo, e não somente ao juízo contra nações ou contra Israel. O texto diz no versículo 23, aqui é a vinda do Senhor, e em Jerusalém, e manifestará sua glória diante dos seus anciãos. Aqui um texto realmente escatológico, apontando para esses sinais cósmicos que vão acontecer quando o Senhor voltar, quando a tribulação estiver chegando ao fim. Porque há essa alusão a esses distúrbios cósmicos ligados ao fim da tribulação? A ideia que essa passagem tenta nos transmitir é que diante da ação de Deus, a ação dele é uma ação tão poderosa e tão grandiosa que os astros vão se humilhar, como se estivessem envergonhados pela grandeza e pela glória do Senhor que está se manifestando. Essa é a ideia. O Senhor tem uma glória tão grandiosa e um poder tão majestoso e a sua manifestação é tão intensa e tão infinita e tão poderosa que o sol não pode contemplá-la. O sol se curva e se envergonha. Os astros se fecham, tombam, caem. A lua escurece. Tamanha glória e a grandeza do Senhor. E isso é importante que nós saibamos. Porque um versículo como esse mostra quem é o nosso Deus. E nós temos que resgatar, trazer de volta à nossa mente a noção da majestade do Deus que adoramos. Porque nós perdemos de vista essa noção de grandeza e de majestade. E perdemos isso de vista por causa das pregações e dos ensinos que ficam aí circulando sobre as nossas cabeças, espalhados por aí afora, que colocam Deus como nosso servo, que colocam Deus como um menino que me obedece, que colocam Deus como alguém que tem que fazer o que eu quero e exijo dele as coisas. Ele é obrigado a fazer a minha vontade. Ele olha para mim e fala para mim: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É ele quem fala isso, não sou eu. Então essa distorção que reduziu Deus a quase nada, que não é Deus coisa nenhuma, esse Deus que inventaram no meio evangélico, que acaba por não ser divindade.
Coisa alguma, esse Deus não existe na Escritura. O Deus que existe na Escritura é um Deus que, quando ele se manifesta, quando ele se levanta, os astros não podem sequer contemplá-lo. Eles se curvam, eles tombam, eles caem, eles se apagam, eles se envergonham. Eles nublam diante da imensidão da grandeza da glória de Deus. E isso é o que o Senhor quer ensinar aqui nessa passagem, e é isso que os profetas queriam ensinar, naquilo que eles diziam também. E outra coisa e algo mais: no paganismo dos dias dos profetas e dos apóstolos, existia a crença de que o que rege é o destino da humanidade e que governava a história eram os astros. Isso existe hoje em dia também. As pessoas acreditam em horóscopos hoje em dia. Você deve receber no seu celular, se você mandar aí, fizer um pagamento mensal. Você ganha no seu celular as previsões ligadas ao seu signo. E as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam nisso, acreditam em horóscopo. E essa concepção, essa visão da história, essa visão dos astros como entidades que influenciam na história da humanidade, isso é muito antigo. As pessoas acreditavam antigamente que os astros influenciavam na história humana e por trás dos astros existiam entidades angélicas que podiam mover os astros. Então, se você fizesse alguns atos rituais culticos ou se submetesse a algumas cerimônias, você agradaria essas entidades angélicas. E essas entidades angélicas então iriam mover os astros para que os astros ficassem numa disposição que favorecesse você. Porque os astros entendiam que eles poderiam dominar aí e guiar o seu futuro. Há muitos crentes que acreditam nisso e leem horóscopo e falam: ah, eu sou de Escorpião. Então, vamos ver o que fala lá no jornal sobre Escorpião. Ah, eu sou de Peixes, se eu tenho que encontrar um namorado de Aquário, por quê? Aí dá certo. Se eu sou de Peixes e encontro um Escorpião, a casa cai. Então, eu tenho que achar um namorado de Aquário ou coisa parecida para dar certo a nossa vida. São tolices imensos. Aqui em nossa igreja, nós tivemos uma época, alguns anos atrás, em que nós fizemos um recadastramento dos membros da igreja. Nós pegávamos o nome dos dados da pessoa, o SIC. Na época se chamava SIC, o cadastro individual. O que é SIC? SIC, cartão de identificação do contribuinte. Tinha o SIC. Na época tinha o RG, ainda tem o RG. Então nós pegávamos esses dados da pessoa e um membro, uma senhora aqui da igreja, membro da igreja que não está mais aqui. Nós pegamos o nome dela, perguntamos qual o seu nome, ela disse, qual o seu endereço, ela falou, perguntamos qual o seu psique, ela falou, Capricórnio. Será que ela era assídua leitora de horóscopo? Talvez, né? Capricórnio era o psique dela. Ela entendeu o signo e falou lá Capricórnio. A figura é essa senhora não está mais aqui. Mas notem, por causa do signo dela parece que teve que sair da igreja, alguma coisa assim. A história dela, as disposições dos astros não favoreceram a permanência dela aqui na igreja. Mas havia isso na mitologia antiga. E há isso ainda hoje. As pessoas acreditando nesses poderes que podem influenciar a história humana. Então, numa passagem como essa, nós aprendemos isso. Nós aprendemos que os astros não são soberanos. Nós aprendemos que os astros não são dominadores da história humana e nem devem ser adorados ou cultuados como fazem os pagãos. Nada disso. Mas os astros se curvam diante do grande Deus, diante do soberano Deus que é capaz, ele sim, de governar toda a história. O texto diz, e nós percebemos aqui um certo tom de linguagem figurada. Os irmãos olham aqui o texto, e olhando o texto os irmãos percebem: o sol escurecerá. Como pode isso? Literalmente, o sol se apagar. Existe aqui um tom de linguagem poética. A lua não dará sua luz. Nós percebemos nessa linguagem. As estrelas cairão do céu. Nós percebemos aqui um tom figurado da linguagem. Agora note bem, o fato de haver um tom figurado na linguagem não significa que essas coisas, que distúrbios cósmicos, não vão acontecer de fato. Por quê? Toda linguagem figurada aponta para uma realidade literal. Toda linguagem figurada aponta para fatos reais. Se eu digo para minha esposa, digo para Simone, você é uma flor, se eu digo isso para minha esposa, e quero aproveitar para dizer agora, se eu digo você é uma flor, isso é uma linguagem figurada, mas essa linguagem figurada encerra verdades literais. Estou dizendo que ela é uma mulher delicada, bonita. Existem coisas literais presentes nessa figura de linguagem. Isso da mesma forma acontece aqui, quando a palavra de Deus diz
Que naquele dia o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Nós sabemos que essas coisas, levadas ali ao pé da letra, não se encaixam com a realidade. Mas sabemos também que essas coisas dizem algo sobre a realidade literal daquele dia. Como será esse dia? Nós temos aqui alguma informação sobre isso, mas uma informação mais clara sobre esse dia nós vemos em Zacarias 14. Zacarias 14 descreve literalmente esse dia em que o sol vai se escurecer, em que a lua não dará sua luz, esse dia nebuloso, esse dia singular, esse dia de fenômenos terríveis no céu. Veja, abra sua Bíblia. Em Zacarias 14, nós vamos comparando a Escritura com a Escritura e, assim nós vamos caminhando e aprendendo e podemos saber como será aquele dia. Vejam Zacarias 14, versículo 6, o texto diz assim, observe, falando aqui sobre o dia em que o Senhor virá, o dia que a tribulação terá fim, o dia que marcará o fim da tribulação e que terá esses eventos cósmicos, e também a volta do Senhor. O texto diz no versículo 7, desculpem, é versículo 6, naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada. Aqui é uma descrição do dia. Não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo anoitecer haverá luz. É um dia nebuloso, é um dia nublado, nem frio, nem calor, nem noite, nem dia. É um dia tenebroso, o sol não vai mostrar todo o seu fulgor, a lua não vai mostrar todo o seu fulgor, os astros não vão mostrar todo o seu fulgor. Será um dia diferente, um dia singular, e as pessoas perceberão que aquele dia não é um dia normal. Alguém pode olhar para isso e dizer assim, por quê? Porque o Senhor, na sua palavra, revela coisas assim? Para que servem essas informações? Porque o Senhor fala sobre esse dia descrevendo como ele será? Que rosto, entre aspas, esse dia vai ter? Por que ele faz isso? Irmãos, quando nós olhamos para o modo como os apóstolos tratavam questões assim, nós percebemos que eles usavam esses textos como esse que falam sobre esses distúrbios cósmicos, para despertar as pessoas incrédulas. Eles usavam esses textos para chamar a atenção das pessoas incrédulas, dizendo, olha, o que nós estamos falando não é algo, não é uma ideia, não é uma esperança etérea vaga, não é apenas uma sombra, não. É apenas uma projeção da nossa cabeça. Não é isso. Nós estamos falando aqui de eventos que vão acontecer no tempo e no espaço. Nós estamos contando a história que há de vir, e ao descrever detalhes sobre o dia, davam a esse dia, a esses eventos, um caráter mais concreto. Não estamos apenas criando noções, imaginando fábulas, não. Nós estamos descrevendo como será o sol naquele dia. Nós estamos descrevendo como será o clima naquele dia. Nós estamos descrevendo como será a lua naquele dia. Nós estamos mostrando isso para vocês, para que vocês entendam que isso acontecerá de fato, no tempo e no espaço. Por isso, acordem. Acordem, porque esses eventos acontecerão. Não são invenções nossas. São fatos que vão se realizar, que vão se concretizar. Observem os irmãos Joel no capítulo 2. Eu sei que Joel não é um livro muito fácil de achar. Joel fica antes de Amós. Então isso ajuda um pouquinho. Talvez. E Amós fica antes de Obadias. Realmente tá difícil, né? Mas veja o que diz o profeta Joel no capítulo 2. Observem. Vejam o que diz Joel 2 versículos 28 a 32. Observem, diz assim, depois disso, vejam, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, 30, manifestarei maravilhas. No céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o texto prossegue dizendo que haverá salvação em Sião. Esse texto fala de distúrbios cósmicos. Como foi que os cristãos trataram isso? Como os apóstolos trataram isso? Volte à sua Bíblia e veja Atos, capítulo 2. O dia da chegada do Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi enviado do céu, em cumprimento à promessa do Senhor Jesus Cristo. Veja como esse texto foi tratado. Esse texto trata de distúrbios cósmicos. Como Pedro usou esse texto. Atos capítulo 2. Veja, é um texto bem conhecido.
Você lendo na sua casa, Atos, capítulo 2, você vai ver que é o relato da chegada do Espírito Santo em Jerusalém. Havia várias nações ali, judeus. De várias nações ali. O Espírito Santo veio sobre a igreja ali, inaugurando a igreja naquele dia. As pessoas começaram a falar em línguas naquele dia. Os estrangeiros que estavam lá entenderam o que eles estavam dizendo e estranharam por quê. Eram todos galileus falando em línguas que nunca haviam aprendido. E então Pedro acusaram os crentes de estarem bêbados. Pedro se levantou e começou a pregar. E o que foi que ele falou? Observem o texto, Atos capítulo 2. Vejam, ele diz o seguinte, versículo 14, prestem atenção. Diz assim, então pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutar as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia? Se bem que eu já vi bêbado bem cedinho, mas parece que não era muito comum isso em Jerusalém na época. 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, eu já vi bêbado às 8, mas naquela época não era tão comum como hoje. Mas vejam na sequência aí. Mas, isto, diz ele no versículo 16. Veja o que ele diz. Mas isto que está acontecendo é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E agora ele vai citar o texto que nós lemos em Joel. E ao citar esse texto, ele diz no versículo 19, ele cita: E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele cita essas coisas. E por que ele cita essas coisas? Ele explica porque ele cita essas coisas no versículo 37. Veja o 37. Diz assim, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que faremos? O que faremos? Estas coisas hão de vir, esse dia chegará. Joel descreveu o dia em detalhes. É história isso, é a história por vir. O Senhor abriu a cortina e mostrou o que acontecerá, o que tomará lugar naqueles dias. Para que os que não conhecem a Deus sejam tangidos pela certeza de que esse dia virá e se arrependam. E quando Pedro mencionou esse texto, aqueles homens sentiram o coração apertado e se arrependeram e creram no Evangelho. Eu não sei você que está aqui hoje. Não sei você que está na sua casa me ouvindo. Mas esse versículo que estamos estudando em Mateus 24 é um versículo que é dado para convencer você da realidade desses eventos por dia, para que você reflita que há um Deus no céu que um dia vai se manifestar contra o mal, e o seu poder é tão grande que o sol não pode se manter de pé diante dele, e o seu poder é tão grande que até as estrelas do céu caem diante dele, e você deve temê-lo e se curvar diante dele, e crer no seu Cristo glorioso, e dizer, perdone Senhor, perdone para que esse dia de juízo não me pegue e eu não seja contado entre os seus inimigos nesse dia nebuloso e terrível. É isso que o Senhor quer promover no coração de todos nós, vigilância, e no coração dos incrédulos, arrependimento. O apóstolo Paulo falou sobre o dia vindouro do juízo de Deus ao governador Félix em Atos, do capítulo 24. Em Atos 24, a Bíblia fala que o governador Félix apareceu diante de Paulo, que estava preso, e Paulo pregou a ele o evangelho. Era o governador Félix. Ele foi conversar com Paulo, levando a sua esposa Drúxila, e Paulo pregou para ele e para sua esposa, para Félix e para sua esposa. E o texto de Atos 24, no versículo 24, diz o seguinte: alguns dias depois Félix chegou com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo Jesus, e descorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Paulo falou do dia em que o sol se escurecerá, do dia em que as estrelas cairão. Paulo falou disso. E quando ele falou sobre isso, Félix ficou com medo e respondeu: basta, por enquanto retira-te. Eu te chamarei quando houver oportunidade. Sabe quando ele chamou? Nunca mais. E você pode fazer a mesma coisa que Félix fez. Ouvir, ficar com medo e não querer ouvir nunca mais. Isso não muda nada ao advento daquele dia. Aquele dia virá, você querendo ouvir ou não. E o Senhor fala daquele dia para incutir temor em todos nós e para fazer com que os que estão
Longe dele se arrependam e se aproximem e clamem pelo seu perdão, e pelo seu livramento da ira que advia. Qual é o primeiro fato que vai marcar o fim da tribulação? A ocorrência de distúrbios cósmicos. Os irmãos estão colando? Está aqui atrás. Ah, tá aí. Então nem dá graça eu perguntar, é só ler. É que eu tô vendo lá, mas eu mal tô enxergando a TV ali atrás. É grande, mas eu não consigo ler porque é muito pequenininha a letra. Mas está aí. Está aí. A ocorrência de distúrbios cósmicos. Esse é o primeiro fato que vai marcar o fim da tribulação. Vamos ver o segundo fato agora. Prossiga aí na leitura bíblica. Veja agora o versículo 30. Veja o versículo 30. O versículo 30 mostra o segundo fato que vai marcar o fim da tribulação. E o segundo fato é o retorno glorioso. Esse é o segundo fato e vamos iniciar a nossa exposição sobre esse versículo hoje, mas não vamos terminar a exposição até o 31, vamos só até o 30 hoje. O texto diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Se os irmãos olharem o versículo 3, aqui nós temos uma resposta, uma pergunta. Veja o versículo 3. Jesus agora vai responder. Ele diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas o Senhor não diz que sinal é esse. Que sinal é esse que vai aparecer no céu? O texto não diz, mas é possível que o sinal do Filho do Homem seja simplesmente a aparição visível dele. É como nós usamos a palavra na nossa língua, né? Olhamos para, estamos aguardando alguém numa estrada e dizemos, olha, nem sinal dele. Ou seja, não estamos vendo a pessoa chegando. Não estamos vendo a pessoa se aproximando. Pode ser que sinal aqui tenha esse sentido. Sinal seja apenas a aparição visível dele. Talvez seja isso o sinal do Filho do Homem. O texto diz no versículo 27 que isso será visto por todos. O texto diz porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todos verão. O Filho do Homem aparecerá no céu e todos poderão contemplá-lo. Será um dia glorioso esse dia. Mas notem, o texto de Mateus 24 no versículo 30 nos surpreende, porque veja como o versículo continua. O texto diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Por quê? Não é um dia de alegria? Não. É um dia de livramento? Não é um dia em que tudo vai mudar para melhor? Em que o Senhor estabelecerá o seu reino justo e poderoso sobre todo o universo? Não para eles. Não para eles. O texto diz que o mundo inteiro vai se lamentar. E por que vão se lamentar? Bom, nós aprendemos na Bíblia. Nós aprendemos que Israel, a nação de Israel, naquele dia vai se lamentar. Por que Israel vai se lamentar? Naquele dia? No capítulo 23, aí pertinho, nós vemos que o Senhor Jesus fala sobre a reação de Israel quando ele voltar. No capítulo 23, versículo 39, o texto diz assim: pois desde agora vos digo, falando para Jerusalém, falando para Israel, que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ele fala de uma conversão de Israel quando ele voltar. Por que então Israel vai se lamentar? Quando vemos Romanos no capítulo 11, no versículo 26, Romanos 11, 26 fala também da conversão de todo Israel. Romanos 11.26 fala que naquele dia todo Israel será salvo. Diz o texto em 11.26 de Romanos. O texto fala, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião, é Jesus, e desviará de Jacó as impiedades. Israel se converterá? Por que eles lamentam? Por quê? Eles lamentarão? A resposta ao motivo do lamento de Israel está em Zacarias 12. Vejam o que diz Zacarias 12. Volte às páginas da sua Bíblia para o Antigo Testamento e veja. Zacarias 12 dizendo no versículo 10, o profeta Zacarias, o Senhor, falando através dele, diz o seguinte, Zacarias 12,10, fala, mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Zacarias 12:10. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e o plantearão como quem planteia por seu único filho e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Por que eles vão se lamentar? Eles vão se lamentar porque vão se arrepender e verão aquele a quem traspassaram e vão chorar por ele como quem chora por um primogênito. Mas o texto de Mateus 24 diz que todas as nações vão se lamentar. Apocalipse 1.7 diz isso também.
Apocalipse 1:7 diz o seguinte: Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim. Amém. Por quê? Todas as nações vão se lamentar. Nós aprendemos na Bíblia. Por quê? Quando o Senhor voltar, todas as nações vão se lamentar. O apóstolo Paulo, quando chegou ao fim da sua vida, ele foi preso, foi colocado numa masmorra escura, fria, próxima ao esgoto da cidade em Roma, o conhecido cárcere Mamertino, a prisão mamertina, onde as pessoas eram colocadas. Muitas delas eram lançadas ali para morrer de fome. Era um lugar extremamente deprimente, feio, mal cheiroso. Os corpos de outros prisioneiros, os cadáveres e ossos de outros prisioneiros estavam também. E o prisioneiro ali, além de estar lá no frio, numa masmorra úmida, mal cheirosa, fúnebre, a pessoa ainda era acorrentada a uma pequena coluna ali. Lugar terrível. Eu visitei essa prisão em Roma há alguns anos atrás. Há janelas. É um lugar subterrâneo. É um lugar tenebroso. O apóstolo Paulo foi colocado nessa prisão, a prisão Mamertina. Hoje construíram uma igreja em cima da prisão, mas ela ainda está lá. Lugar muito assustador. Poucos turistas visitam o lugar. Feio. Aí ele ficou ali preso. Ali na prisão, uma Mamertina no cárcere, uma Mamertina. E ele escreveu ali a segunda carta, sua última carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu, de todas as que ele escreveu no Novo Testamento. E ele disse a Timóteo: olha, traga a capa. Porque ele pediu a capa? Quando você vier me visitar, traga a capa. Por que ele pediu a capa? Porque a prisão era fria, prisão gelada de pedra. É assim aquela masmorra, é assim. Aquela masmorra fria. Ele então pediu a capa e ele escreve, ele vai narrando as suas preocupações. A epístola de Paulo Timóteo é uma epístola deprimente. O apóstolo Paulo mostra na carta um sentimento de angústia. Fácil perceber o pulsar do coração do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Se encontramos em Filipenses uma epístola vibrante, nós encontramos em 2 Timóteo a epístola de um homem que está encarcerado em meio a um buraco ali, num buraco escuro. E nós vemos ele lamentando ali: todos me abandonaram. E ele tenta encorajar Timóteo para que Timóteo não desista e prossiga, porque ele vê que o horizonte que está prestes a vir é um horizonte difícil. E ele está ali, percebendo que parece que tudo que ele fez está indo por água abaixo. Mas, de repente, no meio daquele cárcere escuro e frio, brilha uma luz. Nós vemos o apóstolo Paulo fazer com que ali o seu texto de 2 Timóteo, a sua segunda carta escrita de Timóteo, de uma hora para outra refunja. E ele diz: combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E ele prossegue dizendo: desde já a coroa da justiça me está guardada. Aquela que o Senhor, o justo juiz, dará naquele dia, me dará naquele dia, não somente a mim. E como termina o versículo? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele dará aquela coroa naquele dia não somente a mim, como termina o versículo, mas a todos os que amam a sua vinda. É o brilho na escuridão. Porque os incrédulos lamentarão naquele dia? Porque eles não amam a sua vinda. Eles querem viver na masmorra da podridão. Preferem viver na masmorra da sujeira, na masmorra do cadáver. Mas não querem, de modo algum, se encontrar com o Senhor. Eles não amam a sua vinda. É o contrário. Eles odeiam a sua vinda. Ah, que ele nunca venha. Que ele nunca venha. Eu não amo a sua vinda. Mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor dará uma coroa. O apóstolo Paulo diz que Deus tem um galardão para aqueles que amam. As tribos da terra naquele dia vão se lamentar. E vão se lamentar porque não amam a sua vinda. Você ama a sua vinda? Você ama a vinda do Senhor? Você almeja pela vinda do Senhor? Ou pensar nisso lhe causa repugnância? Ou pensar nisso lhe causa desconforto? Eu não quero que ele venha. Não, eu não amo a sua vinda, eu não anelo a sua vinda. Se você não quer que ele venha, você não pode ser contado entre os salvos como apóstolo Paulo, porque o Senhor dará a coroa da justiça. O Senhor tem o seu galardão apenas para os que amam a sua vinda. Senhor, muda o meu coração. Converte o meu coração. Transforma o meu coração. Salva-me, Senhor, para que eu ame a sua vinda, para que eu seja contado entre aqueles que amam a sua vinda, e então receba do Senhor a coroa da justiça. Ó Senhor, muda a minha vida. Eu estou ouvindo essas palavras agora do pastor e eu sei que eu não amo a sua vinda. Eu não quero que ela aconteça. Socorre-me, meu Deus, socorre-me.
Eu não posso mudar isso, eu não posso mudar essa disposição do meu coração, eu não posso transformar esse coração que não quer a sua vinda, eu não sou capaz de mudar esse coração, mas o Senhor pode. Muda meu coração, perdoa-me, salva-me e faça com que eu ame a sua vinda e tenha essa esperança de um dia receber a sua coroa. Os incrédulos não amam a vinda do Senhor porque amam este mundo. Daniel no capítulo 7, versículos 12 a 14, fala que o Senhor, naquele dia quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino, dando fim a todos os demais impérios. Hoje nós vivemos num mundo de impérios maus, de impérios perversos, de governos antideus. O nosso governo, o governo deste país, é um governo antideus. É um governo que despreza as verdades de Deus. E as pessoas amam essa ordem das coisas, as pessoas amam esse modo de funcionamento deste mundo, de governos que desprezam as coisas de Deus. Em Daniel 7, nos versículos 12 até o 14, o texto fala que quando o Senhor vier, ele vai por fim a todos os impérios. O texto diz quanto aos outros animais, e os animais aqui de que o texto fala são impérios. O domínio lhes foi tirado, diz o texto. Os impérios da presente ordem das coisas serão removidos, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo, e ele diz no versículo 13: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado, e esse Filho do Homem, a ele foi dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. As pessoas amam este mundo e vão se lamentar quando o Senhor voltar, porque conforme o texto Daniel explica, ele vai por fim ao domínio dos governos atuais. As pessoas vão se lamentar quando o Senhor voltar porque elas zombam disso. Os incrédulos zombam dessa esperança. Em 2 Pedro no capítulo 3, nós aprendemos que os incrédulos zombam disso. Os incrédulos dizem, em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4 diz: Assim, saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria andando de acordo com seus próprios desejos e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vejam como será a zombaria nos últimos tempos. Será exatamente relacionada à vinda do Senhor. Eles vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os incrédulos zombam da esperança da vida de Cristo. E quando virem o Senhor voltando, vão se lamentar, porque será o fim da sua zombaria. Os incrédulos vão se lamentar quando o Senhor voltar, porque será o dia da sua destruição. Em segundo aos textos aluníssens, vamos terminar com essa passagem. No capítulo 1, o texto diz o que vai acontecer com as pessoas nesse dia. Segundo aos Tessalonicenses 1, versículos 7 a 9, o texto diz: Assim, pois, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 1, versículo 7. Segundo a Tessalonicenses 1, 7, e para vós que sois atribulados vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Porque os incrédulos se lamentam quando vem o Senhor voltando? Porque será o dia da sua punição eterna. Será o início da punição eterna dos homens que zombaram da sua vinda. Nós temos tantas informações na Escritura sobre a segunda vinda do Senhor e eu gostaria de compartilhar todas elas, mas o tempo não permite que eu compartilhe todas elas, são muitas coisas. Eu fiz uma listinha de coisas que vão acontecer no dia da volta do Senhor e eu vou apresentar essa listinha para os irmãos na semana que vem, então não vou hoje apresentar o terceiro fato que vai por fim à tribulação e também não vou apresentar a listinha das coisas que vão acontecer no dia que o Senhor voltar. Só vou ficar aqui nessa parte que fala das nações que vão se lamentar. E por que vão se lamentar? Vão se lamentar porque não amam sua vinda, porque o fim dos impérios que eles tanto amam vai chegar, porque eles zombam da vinda e essa vinda acontecerá apesar da sua zombaria e porque será o dia da sua punição sem fim. Por isso eles vão se lamentar naquele dia. Mas antes de nós encerrarmos e deixarmos o restante do texto para a próxima semana, eu gostaria
de fazer uma pequena consideração, uma breve reflexão sobre o porquê tudo isso que estamos falando é importante. Para nós, nós podemos imaginar que essas lições sobre escatologia são lições um tanto distantes da nossa vida, e alguém pode nos acusar, alguém pode dizer que nós temos uma esperança sim, porque nós sonhamos com uma espécie de escapismo histórico. O mundo é difícil, o mundo é mau, não é fácil viver aqui. Nós temos que lutar e temos que perseverar. A nossa vida não é uma catedral linda e perfeita. A nossa vida é uma catedral repleta de pontos quebrados e feios. Nossa vida é como a catedral de Chartres, na França. Todas as catedrais na Europa são enfeitadas por pequenas figuras de pedra. São livros de pedra. Quando você entra numa catedral europeia, você tem ali uma verdadeira lição de teologia, cravada na pedra, e há vários detalhes na pedra. São detalhes que os escultores deixaram para nos ensinar lições, porque as pessoas não sabiam ler, e a única forma de aprender alguma coisa era através de figuras, e as catedrais são assim. Esses detalhezinhos com o tempo se quebraram, e há vários ícones ali, há várias pequenas esculturas nas paredes gigantescas das catedrais que são esculturas quebradas pela ação do tempo. Mas em Chartres, não é assim. Em Chartres não é assim. Em Chartres, as figuras, as esculturas já foram feitas quebradas. Você vê uma pequena estatueta sem braço. Você vê um outro iconezinho. Ali uma outra figurinha ali sem pernas. E você olha para isso e diz, mas por que o artista fez a catedral desse jeito? Quando eu era jovem, eu fui a Chartres. Não era garoto ainda, mochileiro, eu fui a Chartres. Fiquei olhando a catedral e um senhor parou do meu lado, um velhinho, e começou a me explicar a catedral. E eu perguntei para ele por quê. Fizeram tudo quebrado aqui? Você sabe por quê? Porque a catedral representa este mundo. A catedral é um microcosmo. E neste mundo as coisas estão quebradas. Neste mundo estão faltando pernas. Estão faltando braços. Neste mundo não há contemplação. Neste mundo há gritos, há gemidos. E ele mostrava para mim os detalhes da catedral. E nós entramos juntos, eu e o velhinho. E quando entramos, havia na entrada um desenho no chão, todo confuso. Ninguém entendia aquele desenho. Eu disse, o que significa isso? Ele disse, isto é um labirinto. E este labirinto representa a nossa entrada no mundo que é a catedral. Nós estamos entrando no mundo. E a vida é um labirinto. Nós não sabemos como andar. Nós temos que perseverar. Esse é o mundo que vivemos. Não, é a Catedral de Colônia. Não é a Catedral de Mármore de Milão. Não, nosso mundo é a Catedral de Chartres. Temos que entrar nele. E temos que perseverar. E alguém diz, vocês crentes são covardes, porque vocês sonham com a vinda de Jesus para escapar deste mundo. Isso é mero escapismo histórico. Vocês têm que ser realistas e encarar a realidade de que é preciso perseverar. Lembremos, a catedral é cristã. Nós sabemos que temos que perseverar. Escapismo histórico é cair na cachaça. Escapismo histórico é cair na droga. Escapismo histórico é cair no vício para fugir da realidade. Não é isso que nós estamos propondo. Nós queremos sim, nós queremos sim uma nova ordem se estabelecendo e queremos que o Senhor trará isso. Mas nós não queremos isso apenas para escapar da história, que é má. Nós temos um outro problema com o qual nós temos que lidar. Nosso problema não é só a catedral em que nós vivemos, mas existe algo muito pior que nós temos que lidar todos os dias. E esse algo muito pior que nós temos que lidar todos os dias somos nós mesmos. Eu vou dizer para você por quê. Eu almejo a volta dele. Não é para me livrar dos governos injustos tanto assim. Não é para me livrar das doenças e do sofrimento que vem. Eu quero que ele venha logo para me livrar de mim mesmo, porque nós lutamos todos os dias, conosco mesmos, e nós tropeçamos e falhamos, e não conseguimos continuar, nós caímos no mesmo pecado sempre, e sempre e sempre. O marido não consegue amar sua esposa, a esposa não consegue se sujeitar, se submeter ao seu marido. Há conflitos familiares que não conseguimos solucionar, há lutas dentro de nós, pecados, dentro de nós que nós não conseguimos vencer, que estão ali todos os dias e nós dizemos, vem, vem Senhor Jesus. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos como Paulo, quem me livrará do mundo ao redor? Quem me livrará da história que nos cerca? Quem me livrará do corpo desta morte? E nós sabemos quem vai nos livrar.
É o Senhor quando voltar. Ele vai nos livrar. Nós não estamos aguardando um escapismo histórico. Nós estamos aguardando um livramento de nós mesmos. Eu tenho lido sobre Sansão. Compartilhei com a minha esposa semana. Sansão matou um leão. Todos sabem a história. Ele matou um leão. Forte. Para matar um leão deve ter muita força. Eu não sei. O máximo que eu matei até hoje foi um gato. Mas não contei pra ninguém. Na verdade, não foi um só. Mas esse também não é o dia de confessar os pecados aqui. O fato é que ele matou um leão. Poderoso, vitorioso, eu matei o leão. Dias depois, ele passou por aquele cadáver e as abelhas tinham feito mel ali. Ele não podia tocar em coisa morta, mas ele foi lá e pegou o mel. Ele era um nazireu. Ele não podia tocar em coisa morta, mas ele tocou e comeu o mel. Sansão venceu o leão lá fora, mas não conseguiu vencer o desejo de mel lá dentro, porque o desejo de mel lá dentro, o desejo de mel lá dentro é mais forte do que o leão lá fora. Nós somos como ele. Nós somos como Sansão. Nós vencemos os leões lá fora. Temos nosso trabalho, vencemos. Temos lutas na família? Vencemos. Temos problemas financeiros? Vencemos. Aparecem os leões? Vencemos. Lutamos com os leões? Vencemos. Chegamos até aqui, estamos vencendo um leão todo dia. Mas quando aparece o mel doce do pecado, nós não vencemos. Quem me livrará do corpo desta morte? Vem, vem Senhor Jesus. Eu não estou cansado só deste mundo, não estou cansado só dos leões. Eu estou cansado de ser levado pela doçura do mel do pecado. Vem Senhor Jesus. Eu não quero me livrar só do que me cerca. Eu quero me livrar do mal que habita em mim. Vem, Senhor Jesus, salva-me, salva-me não só da história, salva-me de mim mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, ajuda-nos nas nossas lutas. Aguardamos a volta do Senhor, para nos livrar não só da presente ordem estabelecida que é pecaminosa, que é anti-espiritual, que é contra a verdade. Queremos que o Senhor venha para que sejamos libertos de nós mesmos, porque vencemos leões na vida, mas não conseguimos vencer o desejo do mel. E sempre nos aproximamos do que é morto e nos contaminamos. Estamos cansados disso? Livra-nos, Senhor. Vem, vem para revestir o que é mortal de imortalidade. Vem para revestir o que é corruptível de incorruptibilidade. Vem para nos salvar não só da história, da má história, da pervertida história. Vem para nos livrar de nós mesmos, para que vivamos a plena santidade, na sua presença, totalmente longe da influência do pecado sobre nós que nos deixa prostrados, infelizes, tristes. E ó Deus, enquanto isso não acontece, dá-nos forças para vencer não só os leões, dá-nos forças para vencer também o desejo do mel, porque sabemos que esse mel é venenoso, sabemos que ele pode nos destruir. Pedimos essas coisas. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.